Bom dia, alunos do estágio. Resolvendo então a primeira questão da folha de exercícios do terceiro ano. A definição de calor é: inicialmente vamos desenhar um bloco aqui e o outro aqui. Esse bloco aqui, esse primeiro bloco, ele está numa temperatura de 200 graus Celsius. Esse outro bloco aqui está numa temperatura de 20 graus Celsius. Se esses dois blocos estiverem, por exemplo, dentro de uma caixa, fechada, depois de um certo tempo, a gente entende que eles vão ficar com a mesma temperatura, né? Já que eles estão isolados do resto, o bloco de 200 graus e o bloco de 20 graus. Por que isso acontece? Porque existe uma energia que se movimenta, e essa energia se movimenta do bloco de maior temperatura para o bloco de menor temperatura. Esse é o bloco A e esse é o bloco B. Temperatura de A maior que a temperatura de B. Essa energia que está em trânsito aqui, a gente chama de calor. Tá? Então, calor é a energia em trânsito devido à diferença de temperatura de alguma coisa. Até quando vai correr o calor aqui? Digamos que a temperatura de equilíbrio desses dois blocos, a temperatura de equilíbrio não depende só da temperatura inicial de cada bloco, depende também da massa dele e do que ele é feito. Então, digamos que a temperatura de equilíbrio aqui vai ser de 100 graus e aqui 100 graus. A partir do momento que a temperatura dos blocos é igual, não existe mais calor, porque a calor é energia em trânsito devido à diferença de temperatura. Como a temperatura em A é igual à temperatura em B, não pode existir calor. Então aqui a definição de calor é quando algo está quente, não. Costuma a gente falar hoje está muito calor, mas é errado, fisicamente errado. Energia em trânsito, ok. Quando a temperatura está acima dos 100 graus, não. Quando a temperatura está acima do zero. Medida de agitação das moléculas de corpo, não. Isso aqui é a definição de temperatura. Então, isso aqui é temperatura, agitação das moléculas, a agitação dessas moléculas aqui. Aqui 200 graus estão bem mais agitadas do que aqui em 20. E calor, então, é a energia em trânsito devido à diferença de temperatura dos materiais. What it really means to live life golden. Yeah, we're golden.